Úrsula, fique à vontade. Shalom, queridos. Bom dia, amém? Que honra estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. A Michelle só me convida quando eu estou muito intensa. Por sinal, estou aqui em São Paulo e esses dias estive lá em São José, Tá dando para me ouvir bem? Sim. E quando foi na terça, eu vim para a capital para ficar alguns dias com minha filha, mas é dias tão intensos de agenda, de correria, e Deus é muito bom para conosco, amém? Só agradecer e quero declarar que esta manhã é uma manhã de vitória, amém? Uma manhã de graça, uma manhã de sabedoria, e eu quero compartilhar um texto que tem tocado muito ao meu coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 11. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 11. Vocês conseguem me ouvir bem, gente? Porque se vocês mandarem mensagem, eu não vou conseguir ver, porque eu estou com a tela do celular aberta para ministração. Então, Estamos ouvindo bem. pronto. Se por um acaso falhar alguma coisa, Michelle, aí tu fala em áudio porque para eu ouvir, porque eu estou com a tela de mensagem desligada por conta que eu estou com a administração aberta. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 11, vai nos dizer, e fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva, e a tua serva deres a um filho varão, ao Senhor eu o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Amém. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor nos dá como grande oportunidade. O Senhor está aqui, o Senhor habita neste lugar. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela nesta manhã. Eu não pude entrar mais cedo, porque eu gosto de entrar para orar, para adorar, mas diante de uma correria grande, Deus, eu só consegui entrar agora. Mas eu quero agradecer a Ti por esse momento, Senhor, onde nós somos apenas o transporte para carregar a Tua glória e transmitir a Tua glória, Deus, para todos que vão receber. Que comece primeiro, Deus, a espada descendo em mim, para depois alcançar os Teus filhos. A espada não tem sinônimo só de corte, mas sim de alinhamento, de crescimento e de avivamento. A espada é a Tua palavra. Ela não só veio para cortar, mas ela também veio para alinhar, para fortalecer, para consolar, para edificar a Tua igreja. Então, que esta manhã seja uma manhã gloriosa, que os teus filhos sejam edificados. Eu não tenho nada de mim. Tudo que eu vou passar vem do teu Espírito, vem do Pai das luzes. Então, que silencie todo grito do inferno e que nós possamos ouvir agora só o som dos céus, para a glória do teu nome. Amém, queridos? Preste bem atenção. A gente sabe que a oração, ela move você ela traz o futuro, ela move o futuro para o presente. E dentro da oração, nós construímos uma visão, que essa visão, ela nos chama para o profético. Então, a visão humana, ela é estéril. A visão profética, ela me faz gerar. Amém? Você pode abrir seu áudio e dar um glória aí bem alto. Glória a Deus! Amém? Veja bem, como está sendo gravado, né? Então, vocês vão dando glória e vão fechando. Observe bem, todas as vezes que você ora, é o certo. Foi Jesus que nos ensinou isso. Todas as vezes que oramos,
é para a nossa visão ser aberta. A visão, ela é profética, ela não tem que ser humana, porque se ela for humana, ela vai abortar todo o projeto divino. Não que ela tenha poder de abortar, mas é o sentido da palavra no contexto dentro de nós. Não é que aborta o propósito, porque ninguém tem poder para isso. Mas o caminho que eu tenho a seguir é abortado. É eu que fujo da direção. Aquilo que era para ser construído passa a ser abortado por causa da visão que eu construí. E qual é a visão que eu construí? É uma visão humana. Isso é só parafraseando. Mas o que eu quero trazer como revelação para o coração de vocês é que todos os anos, Ana subia. Eles iam para Siló. Ana, Eucana, subia para Siló, para o templo. E a Bíblia vai dizer que ela levava uma estola sacerdotal para o pequeno Samuel. E a Bíblia diz que essa estola sacerdotal, né, só era dada ao sacerdote. Mas a visão profética é essa daí. É eu construir algo que no mundo espiritual já está pronto. Ainda que eu não entendi, mas a minha visão está aberta. Quando você ora, quando você passa a ter intimidade, quando você passa a ter relacionamento, quando você passa a viver aquilo que os céus determinam para você em oração, você vai construir o futuro na terra, porque nos céus já está pronto. Deus já tinha promovido para Israel um sacerdote. Deus já tinha promovido para Israel um profeta. A Bíblia vai dizer que teve um período que não se tinha reis. E teve também um período que Deus se cala. Havia um silêncio sobre a terra. E agora Deus está aproveitando o útero de uma mulher, porque o grande Deus da oportunidade é Ele. Ele aproveita justamente um coração desejoso para cumprir um propósito. Ele aproveita uma visão profética através de uma oração para realizar uma missão. Então, ele pega o útero, imagina que ele pega o útero de Maria, bem-aventurada és tu entre as mulheres, para trazer o Cristo Redentor, para trazer o Cristo ressurreto. Deus sempre vai pegar algo na terra para construir o seu propósito na terra. Porque na sua versão, na sua mentalidade de Deus, de soberano, já está tudo construído. Mas como a terra é lenta, como a terra vive pelo relógio Cromos, como a terra é movida pela pressa, pela natureza humana, como a terra é vista pela visão humana, a terra não consegue entender o que Isaías disse. Isaías disse, olha, os teus pensamentos são maiores do que os meus, e os teus caminhos são mais altos do que os meus. Então, nós não temos os pensamentos de Deus, nós não temos os caminhos dele, mas ele está construindo isso em nós. E a construção é dia após dia. E a Bíblia vai dizer que Israel fica vulnerável. Por quê? Porque ele era o sacerdote. E era muito comum transferir o legado daquilo que era posto para o homem naquela época para os filhos. E tinha Ofni e Finéias, que eram homens que destruíram o altar. Não o altar de Deus, mas o altar que era liberado para que os homens administrassem. E a Bíblia vai dizer que enquanto o sacerdote prepara o ritual, o profeta traz a glória. Enquanto o sacerdote está preparando o ambiente para a glória descer, o profeta traz a ambiência. E Deus é tão generoso com Ana, que não dá apenas um sacerdote, não dá apenas um juiz, mas dá também para Ana um profeta. Aquele que constrói caminho, aquele que aponta destino, aquele que leva alguém para viver o sobrenatural. Enquanto o sacerdote prepara o ritual, o profeta atrai o sobrenatural. Enquanto o sacerdote está liberando o tabernáculo, preparando todos os utensílios do tabernáculo, o profeta está trazendo a glória para dentro do tabernáculo, trazendo a presença para o tabernáculo. Era Deus dizendo para o útero daquela mulher, é desta criança
É deste garoto, é deste menino que eu vou mudar o cenário de Israel. Eu vou mudar o contexto de Israel. É desta criança que eu vou promover o rei de Israel. É deste menino que vai ter, ao derramar de um óleo, para que um grande rei, segundo o meu coração, seja liberado sobre Israel. A Bíblia diz que o profeta Samuel foi um grande profeta, ainda que algumas versões vai dizer, ou alguns teólogos vai dizer que ele falhou em alguma área com os filhos, mas eu não vi falar dos estigmas da terra, eu não vi falar de falhas, eu não vi falar de imperfeição, eu vi falar de alguém que ora e que traz o futuro para o presente, eu vi falar de alguém que ora e que constrói uma visão profética para viver aquilo que nunca pôde gerar. Imagina que a Bíblia vai dizer que a Penina também era esposa. Se você não sabe, fique sabendo hoje. A Penina não era uma amante. Agar com Abraão era a ama, era a serva. A Penina também era esposa. Mas a Bíblia diz que o coração de Eucana era para Ana. Ele amava Ana. E ele vai dizer, será que eu não sou melhor do que todos os filhos? Mas era cultural. Tinha que se ter um filho para que pudesse deixar o legado. Então, como se tinha aumento de gerações, como se tinha aumento de descendência, e Israel precisava muito disso, então toda mulher, ela que era estéril, ela queria dar o prazer o prazer ao seu marido, para que ele pudesse gerar um filho para que a descendência aumentasse, para que a humanidade multiplicasse. E a palavra vai nos dizer que Penina era aquela pirracenta que provocava uma ira no coração de Ana, porque ela podia gerar filhos e Ana não podia, porque a madre de Ana era estéril. E interessante que a Bíblia vai nos dizer também que o sacerdote ele não podia beber bebida forte. O sacerdote, ele também não podia, o seu cabelo ia à navalha. Olha que coisa interessante. Eram os rituais, algo específico, símbolos específicos para um sacerdote. E todos os anos que se subia para Siló, após a entrega do sacrifício, era muito comum o povo de Israel, eles celebravam, né, tomando vinho. E eles ficavam embriagados. E a Bíblia vai dizer que Ana não se embriagou, que Ana não tomou o vinho. E quando ela sobe para o templo, era aproximadamente entre 4h para 4h30 da manhã, quando a áurea estava nascendo. E a Bíblia vai nos dizer que agora ela está no templo, balbuciando seus lábios, porque não conseguia expressar a dor da sua alma falando, mas ela só mexia os lábios, porque a sua alma gemia, a sua alma estava em atrito, a sua alma estava em conflito, a sua alma estava angustiada por uma ação de alguém que provocava. E era nítido, porque, de fato, ela não podia ter. E como ela não podia ter, humanamente falando, ela era uma pessoa que se frustrava, ficava angustiada, porque a outra dizia, eu posso dar a ele filhos para que a descendência aumente. Tu não pode. Tu diz que ele te ama mais, mas tu não pode gerar, tu não pode multiplicar. Eu não sei em que mês você está, baseado na promessa. Mas se você já está no 9º mês daquilo que Deus te prometeu, aproveita que o teu Samuel está nascendo hoje. Eu não sei se você está no 9º mês da promessa, mas o Senhor está te dizendo hoje, abre a tua visão profética, que eu estou fazendo você gerar hoje. Está nascendo uma criança, está nascendo Samuel. Essa versão espiritual, ela também se refere tanto no mundo físico quanto no contexto espiritual. Nascer Samuel pode ser, de fato, uma criança para quem espera para uma criança. Ou pode nascer uma bênção a qual você está aguardando da parte de Deus. Mas hoje eu venho para declarar que toda visão humana, ela vai sair da tua vida.
Você vai agora se desconectar da visão humana, que ela não te faz gerar. Interessante que a Bíblia vai dizer que Ana estava onde? Estava no templo orando. Ana não estava lá dormindo porque tinha acabado o momento da cerimônia, do ritual, da entrega do sacrifício. Ela foi celebrar bebendo. Não, Ana vai para o templo orar. Ana vai para o templo buscar. Ana foi abrir a visão profética. Ana foi agora mesmo angustiada, mesmo aflita na alma, ela começa agora a invocar ao Deus de Israel, porque só o Deus de Israel é que poderia abrir a madre de Ana, só o Deus de Israel é que poderia trazer o futuro para o presente, só o Deus de Israel poderia até usar os lábios daquele homem que talvez não estava mais no altar daquilo que era posto para um sacerdote, que era Eli. Mas a Bíblia vai dizer que quando Eli vê Ana, ele disse, mulher, uma hora dessa, o que é que fazes aqui? Dormiste aqui? Estás fazendo o quê? Embriagada. Ai, para que tu vieste para o templo embriagada? E ela disse, homem, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu estou aflita de alma, eu estou angustiada, eu vim buscar ao Deus de Israel, eu vim orar ao Deus de Israel para que ele abra a minha visão, para que ele me faça enxergar que eu vou gerar. Ele vai fazer o improvável acontecer. Ele vai fazer o impossível acontecer. Ele é especialista de mexer na madre de uma mulher. Ele é especialista de curar, porque o seu nome é Yahvé Rafá. Ele é especialista de mudar cenários. Ele é especialista de mudar situações. Ele é especialista de assinar documentos, porque o seu nome é Yahvé Nissi. Ele é a nossa bandeira, ele é a nossa justiça. Quando a escassez chega, ele é o Deus da provisão. Ele é conhecido como Yahvé Jireh. Quando a guerra chega, ele é conhecido como Yahvé Sabaó, o Senhor das guerras vencidas. Então eu vim buscar a ele, porque eu sei que ele vai fazer milagre. Interessante que essa é a proposta do reino para nós. A proposta de Deus para nós, sabe qual é? É que você se prostre. Esses dias eu estava ministrando em uma igreja aqui em São Paulo e Deus me trouxe uma palavra no meu coração e eu ainda estava sentada, não tinha ido ministrar ainda. E o Senhor estava me dizendo assim, a minha igreja precisa entender quem eu sou. A minha igreja precisa ouvir mais a minha voz. Porque conhecer a voz do profético, ou a voz profética, ou a voz da profecia, é a voz de Deus. No hebraico, significa mizuta. A voz de Deus é mizuta. A voz do aumento, a voz da invenção, a voz da mentira, a voz do sofisma, a voz do engano é halalai. E nós precisamos entender que a voz de Deus não gera engano. A voz profética, a ativação profética, a voz do eterno, ela não gera confusão. Ela não gera dissensão. Ela não gera agonia. Mas ela gera paz. Por isso que lá nos evangelhos, já no término do evangelho de João, Jesus se despedindo dos discípulos, e um dos interroga dizendo, ficaremos só? Ele disse, não, ficará o Espírito da verdade, o Paracleto, a pessoa de Deus. E ele vai edificar, ele vai consolar e exortar a igreja. Se dessas três coisas o Espírito não faz, não é ele. Se ele não edifica para o momento de edificação, não foi ele. Se ele não exorta para o momento de exortação, não foi ele. Se ele não traz consolo para o momento do consolo, não foi ele. É a voz do aumento, é a voz da alma, é a voz da invenção, é a voz do sofisma. Mas o que me chama a atenção é que estava uma mulher contrita e atrita. Uma mulher angustiada, mas confiante. Era tanta prova que ela tinha uma confiança que ela não se deixa ser levada por um momento do sacrifício. Porque após o sacrifício tinha uma celebração.
E o que ela sabia era que não poderia sobre a sua boca entrar uma bebida forte. Mas veja que coisa poderosa. Por que que não pode? Porque lá na frente eu estou gerando alguém que vai representar Israel. E como é que representa Israel? Como sacerdote, aquele que cuida dos utensílios da casa do Senhor. E ele não pode viver debaixo daquilo que vem como bebida forte. Não é adivinhação. Deus não trabalha com adivinhação. Ana não estava adivinhando nada. Ana estava vivendo uma visão profética. Ana estava se permitindo aceitar o propósito que Deus tinha para Israel. Deus queria um profeta para Israel. Deus queria um sacerdote para Israel. Israel ficou anos sem rei. E a Bíblia vai dizer que agora Deus levanta um juiz para que julgasse a causa de Israel, para que administrasse Israel em leis. E olha o que Deus faz com Ana. Deus presenteia Ana. Enquanto Ana quer um garoto, Deus quer um sacerdote. Enquanto Ana pede um filho homem, Deus está promovendo um juiz. Enquanto Ana quer um menino, Deus está liberando um profeta. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus vai aproveitar a tua oração, a tua necessidade, para que Ele cumpra o propósito dele na terra. Lembre-se que você será privilegiada. Você será privilegiado, porque através de você portas se abrirão para outras pessoas. Através da sua oração, do seu gemido, da sua dor, daquilo que você tem enfrentado, Deus está dizendo: eu vou promover o meu tempo. Olhe, que ninguém consegue antecipar o tempo de Deus porque não tem poder. Mas quando Ele decide, dará ordem aos anjos para que desça e diga: vai lá, que agora é o tempo. O tempo não é ontem, não é amanhã, é agora. Discerna os tempos. Deus está dizendo: a estação é esta, o tempo é este. Eu vou aproveitar o útero dela, eu vou aproveitar a oração dela, eu vou aproveitar o momento que ela está, no momento de intimidade comigo, para promover povos, raças, línguas e nações. Eu vou aproveitar esse momento que ela está contrita comigo para eu ativar a minha missão na terra. Olha, Deus está te dizendo que você é escolhida por Ele, que você é escolhido por Ele. Então pare de chorar, porque o tempo do milagre de Deus está sendo ativado agora. Abra a sua visão, porque esta guerra está te promovendo para tu viver o outro lado que Deus tem para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Glória, glória a Deus. Glória, que louco sai God. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Imagina que nossas guerras, ela nos promove para chegarmos no outro lado de Deus. E esse outro lado de Deus sempre tem mais alguém para ser abençoado e beneficiado. Israel precisava sair de uma opressão. Se a gente for narrar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus sempre fazendo algo acontecer com Israel. Lá em Juízes, a Bíblia vai dizer, não fugindo da ministração, que Deus pega Jerubaal. Você sabe quem é Jerubaal? Era Gideão. O nome original de Gideão era Jerubaal. Deus pega Jerubaal e escolhe esse homem que estava no lagar. E a Bíblia vai dizer que era um tempo muito difícil que Israel estava vivendo. Porque eram ciclos que não se terminavam. Por que não se terminava? Porque era um tempo favorável. Quando vinha a benevolência de Deus, os homens se distanciavam e pecavam contra Deus. E o pecado não te promove para chegar do outro lado. E ninguém termina fase, ninguém termina ciclo, ninguém enxerga estações. Porque o próprio pecado mata a nossa visão. Nos deixa a nossa visão estéril.
nos leva para o campo da incredulidade, da insegurança, da incerteza. O medo fica ativado, a fé não consegue mais triunfar, porque a incredulidade domina nosso coração. E a Bíblia vai nos dizer que agora está num momento difícil, ciclos não se terminavam, momentos de caos. Deus chama Jerubaal, muda a identidade dele. E agora prepara aquele homem para dizer a ele, olha, escolhe homens, porque virá guerra, mas eu vou te colocar em uma posição alta. E tu vai transicionar Israel, tu vai mudar o contexto. Haverá guerras que serão vencidas através da tua vida. Imagina que era um homem, que nome difícil, que nome feio, talvez você queira dizer. Quem era Gideão para ser escolhido? Não importa de onde você veio, de que nação você veio, de que geração você veio, ainda que você não tenha parentesco com nada, ainda que a sua genealogia não é de pastor, não é de apóstolo, não é de igreja, mas eu quero te dizer que Deus é especialista de pegar histórias difíceis, de pegar alguém que não teve história e construir uma nova história. Ele é especialista de pegar o improvável. Quem era Davi para que se tornasse o rei de Israel? Se fosse pela lógica humana, seria o Eliabe, o irmão mais velho, porque ele já era do exército de Israel, ele já participava do exército de Saul, mas a Bíblia diz que Deus pega o menino, o garoto, a quem ninguém dava nada, como ele diz lá no Salmo 23, me faltou amigos, me faltou família, mas não me faltou o bom pastor. Eu não sinto falta de nada, porque ele é o meu bom pastor, que coloca uma mesa no meu deserto e me faz eu estar diante dos meus inimigos. Será que você consegue entender isso, querido? Será que você consegue entender isso, querida? A visão profética de Deus sobre nós é para nos tirar da zona de conforto, nos tirar do acomodismo, do vitimismo, da ação do inferno. É muita gente querendo bênção, mas não quer ser confrontado. É muita gente querendo viver muita coisa grande, mas não quer entrar no alinhamento. É muita gente dizendo até que já está no alinhamento, mas não está. É muita gente falando em línguas, profetizando, cai de um lado, marcha de outro, sapateia de um lado, profetiza, bate palma, mas isso não é característica do Espírito. Isso também não é sinais de mudança nem de cura. Isso são sinais de avivamento sobre você. Unicamente você, mas isso não quer dizer que você é transformado ou mudado, mas o que me prova que eu vivo o alinhamento do Espírito é quando eu ouço o livro de Gálatas, quando Paulo vai dizer que o fruto do Espírito habita em mim, quando o fruto do Espírito da mansidão, da longanimidade, do autocontrole está sobre a minha vida. Quando eu leio Mateus capítulo 4, quando Jesus fala das bem-aventuranças, e a primeira ele diz, olha, sejam humildes, só herdarão os céus quem tiver humildade. Humildade não é pobreza, humildade não é miséria, mas humildade é um coração de essência que o Pai libera sobre nós. Humildade é uma mente que foi destravada para trazer o futuro para o presente. Isso é humildade. Isso é eu viver a direção do Espírito, a missão do Espírito. Porque hoje está uma confusão muito grande, não é verdade? Hoje está um rebuliço no espaço chamado igreja. Hoje está uma agonia muito grande. As pessoas parecem que estão lendo esse livro de capa preta, ou de capa branca, ou de capa verde, de capa amarela, mas que dentro da sua originalidade é uma verdade absoluta. Mas parece que as pessoas estão lendo esse livro de trás para frente ou de cabeça para baixo. Porque parece que está tudo diferente hoje, mas isso é mistério, porque a palavra fala sobre isso. E às vezes a gente não entende determinados comportamentos. Eu não vim aqui para falar mal de ninguém, que isso não é evangelho, isso não é ministração. Mas eu vim abrir a tua visão profética para dizer que não há mais tempo para tu cochilar, nem ficar, sabe, perdido,
em situações que Deus quer te promover nessas situações de guerra, de tempestade. Deus está te dizendo, filha, para de murmurar, para de reclamar, porque a tempestade está te promovendo. A Bíblia não relata que Ana, ela ficou perdida na história, mas ela disse que a única saída que ela tinha era subir no templo e orar. Enquanto o marido estava na casa com a outra esposa, ela estava no templo orando. E a Bíblia vai nos dizer que após Samuel nascer, Ana gera outros filhos. Samuel vem com um propósito tão grande que abre a madre de Ana para dizer: minha mãe, está nascendo outras gerações, está surgindo outras bênçãos para a tua vida. Eu quero te dizer nesta manhã, na direção do Espírito, que uma bênção ela vai abrir porta para outras. Uma chave que Deus está liberando para a tua vida hoje. Receba essa palavra. Há uma chave nessa manhã que vai abrir não só uma porta, mas vai escancarar várias portas para vocês. Esta manhã, Deus está liberando nesta palavra que o seu útero espiritual ou o seu útero físico, ele está sendo aberto para que as bênçãos do Senhor te alcancem. Pare de correr atrás de bênção. Isso também é Bíblia. Deus não quer que tu fique correndo atrás de bênção. Deus só quer que tu se prostre. Deus só quer que você ore. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, o verso 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os teus mandamentos que Ele te coloca hoje, tu serás bendita ao entrar e ao sair. E as bênçãos dele vai te alcançar. Sabe o que significa isso? Que eu não preciso correr atrás de nada. Eu só preciso me posicionar. Eu só preciso fazer o que Ana fez. Você vê que nesse capítulo que eu li, a Bíblia vai dizer que Samuel já estava na casa do sacerdote. E ela, todos os anos, quando subia para Siló, ela levava uma estola nova. Interessante que Ana entendeu. Ela disse, ele está onde? Ele está na casa de um sacerdote. Então, meu filho não é uma pessoa pequena. O meu filho não pensa como uma pessoa pequena. O meu filho não será pequeno na terra. Ana aproveitou a oportunidade. Ana viu com uma visão profética. Ana agora não era mais aquela mulher que estava chorando, em desespero, aflita. Agora Ana estava em outra visão, em outra superfície, em outra missão, em outro momento de nível. Ela agora disse, não, já aproveitando o ensejo, levarei para ele o que ele vai se tornar quando crescer. Eu vou levar uma estola sacerdotal, porque ele está numa casa de sacerdote, ele está num ambiente de sacerdote, ele está no movimento de sacerdote. Então eu vou preparar algo que é de conforme aonde ele está vivendo. Sabe por que muitas coisas não têm acontecido na nossa vida? Porque nós não temos chamado a ambiência para o mundo físico. Você vive num ambiente que talvez não é profético, mas traga a ambiência que vai se tornar profético. Ainda que teus olhos carnais não estão vendo, faça acontecer através da tua fé. Olha que fé inexplicável daquela mulher. Em nenhum momento ela sabia que aquele menino seria sacerdote. Mas a Bíblia vai dizer que ela prepara uma roupa de sacerdote. E ele era criança. E ela fazia todo ano uma estola nova. E levava para o menino. Interessante que a gente orando por uma pessoa, e essa pessoa queria muito engravidar. E isso foi lá em Salvador. E nós oramos pela vida dela. E quando terminou aquele momento de oração, ela creu tanto naquela palavra, porque, detalhe, ela estava com um câncer nas trompas. Como é que se gera filho com câncer nas trompas? Mas quando a gente estava em uma mesa, eu liberei essa palavra e o Senhor me disse assim, eu disse, meu Deus, que eu cuido dessa menina, como é que ela vai gerar? Com câncer nas trompas. Mas eu não tenho que questionar, eu tenho que obedecer. E Deus mandou falar. Mas ela creu tanto naquela palavra
que quando saiu, isso foi pela manhã, em um café na casa dela, quando eu saí daquele lugar, ela tinha algumas coisas para resolver à tarde, mas ela disse que ela passa no shopping, entra numa loja de bebê. E olha que ela foi desafiar a fé dela. Quando chegou na loja de bebê, ela disse que o coração dela só levava ela a comprar algo para menino. Ela queria um menino. E ela compra uma roupa de menino. Agora, como é que a gente desafia a nossa fé quando tudo diz não? Quando o improvável é mais alto do que o provável. Quando o impossível é mais alto do que o possível. Você tem que sair da esfera física. Você tem que sair da superfície e subir de nível. Como é que sobe de nível? Ana primeiro orou. Ana primeiro subiu ao templo. Ana primeiro renunciou o momento da celebração. Ela disse, não é tempo de eu beber. Não é tempo de eu celebrar. Eu não vejo motivo para celebrar agora, mas eu vou com o coração aflito, com o coração angustiado, porque a Bíblia vai dizer que Eli, o profeta, o sacerdote Eli, ele libera sobre ela, vai mulher-te embora, porque daqui a um ano tu estarás com a criança nas tuas mãos. Que Deus conceda o desejo do teu coração. Ana disse, não, agora eu não celebro, agora eu renuncio, agora eu me posiciono, agora eu entro em guerra, agora eu oro. Mas vai chegar o tempo que eu vou começar a voltar para Siló. E quando eu voltar para Siló, agora eu vou trazer a estola sacerdotal, porque agora eu vou celebrar pela vitória. Talvez Deus está dizendo isso para você hoje. É momento de silêncio, é momento de dor ainda, é momento de gemido, mas hoje ele vem para te dizer que o gemido encerrou. Deus concede o desejo do teu coração, filha. Deus concede o desejo do teu coração, filho. Ele está te dizendo, olha, agora é o momento de você ouvir essa palavra, de ativar a sua fé, de entrar no profético, de abrir a sua visão e parar de enxergar o que a terra está te mostrando. A terra mente, a terra é estéril, a terra engana, a terra tem sofisma, a terra não se une ao que os céus estão falando. Mas quando você olha para cima, você lembra daquele texto que Davi diz, eu me cansei de olhar para a terra, mas eu elevo os meus olhos para os montes, porque enquanto a terra não vem com socorro, ele é o meu socorro, ele é a minha provisão, ele é o meu pastor, ele é a minha resposta. Eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vai vir a minha resposta. Enquanto a sua mente estiver curvada à terra, cativa à terra, enquanto sua visão estiver na terra, enquanto a sua mentalidade estiver na terra, você não pode desfrutar o que os céus têm para você. Mas quando você olha para o alto, você vai entender o que Paulo dizia, olhando para o alto. Eu penso como ele pensa, eu vivo como ele vive, eu ando como ele anda. Interessante que a gente não está vivendo isso, nem pensando como ele pensa, nem andando como ele anda, nem vivendo como ele vive. Deus está tirando pessoas nessa manhã da mediocridade, do vitimismo, das fortalezas da alma, quebrando fortalezas na alma, quebrando fortalezas no espírito. Interessante que não só tem fortalezas na alma, tem no espírito também, e também tem no corpo. Tem pessoas que não conseguem dar passos altos, porque a fé foi inclinada, a fé foi para declínio. Aí Deus está dizendo, saia desse contexto, para que você vive o sobrenatural. Você pode até orar, mas se não viver o sobrenatural, não adianta orar. Então, para eu orar, eu também preciso ativar o sobrenatural. Então, esta manhã é uma manhã de quebra de cadeias. É uma manhã que Deus está quebrando as fortalezas do adversário que você se permitiu que construísse dentro de você. Deixa Deus quebrar. Eu ouço barulho de fortalezas quebrando dentro do teu espírito, dentro do teu intelecto, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Deus está te convidando, venha, que eu trago o meu futuro para o teu presente. Deus está te dizendo nessa manhã, é uma proposta nova, é uma missão nova, é um propósito sendo executado. Ele é Senhor para mudar cenário, para fazer o impossível acontecer. Se você crê nessa palavra, eu estou terminando agora e eu vou orar por você. Você consegue dar seu glória, você consegue celebrar ao Senhor, porque Ele está falando com você nessa manhã.
Glória a Deus. Deus. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória. Aleluia, Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar uma coisa com você. Cuidado com o tempo. Porque o tempo, o relógio, ele atrai muita coisa. E muitas das vezes a gente criou um conformismo com o nosso tempo. Como? Mas eu tenho 40 e poucos anos de crente. Isso não quer dizer nada. Amém? Era para dizer, né? Era para dizer alguma coisa, porque pelo tempo que se tem, já tem muita experiência e muita maturidade. Mas isso não quer dizer nada. Então não se engana com o tempo. Mas entra no tempo de Deus. Que no tempo de Deus você vai consolidar teu coração, fortalecer tua mente e forjar teu caráter. No dia que você estiver pronto, tu não fica mais na terra. Deus te arrebata da terra. Mas todos os dias, Deus está nos preparando para viver o sobrenatural. Recentemente, uma criança me perguntou, uma criança de 12 anos, e disse: apóstola, quanto tempo faz que a senhora lê a Bíblia? Eu disse: eu leio a Bíblia desde 9 anos e eu ainda não sei de nada. Eu ainda estou aprendendo. Porque eu posso ler 365 dias o Salmo 23. Todo dia tem uma versão e uma interpretação do Espírito para nós, nova. Então, o tempo não quer dizer nada. É tempo de mudarmos. É tempo de transformar a nossa vida. O Espírito está falando com você, querida, falando comigo, falando com a igreja. Não deixe o tempo te enganar. Não deixe o relógio te enganar. Não deixa você ser enganado. Porque é por isso que existe um sedentarismo espiritual na igreja. As pessoas acreditam que sabem demais, não precisam ouvir mais a voz de Deus. As pessoas acham que elas podem se cobrir, então não precisa mais de cobertura espiritual. As pessoas acham que já leu tudo na Bíblia, não precisa ler ela novamente. Mas todos os dias é dias de renovação, para que a nossa alma não se incline aos demônios. Porque os demônios estão esperando uma brecha para que eles venham nos algemar nas nossas emoções, nas nossas batalhas. Sabe quem é especialista de levar o homem para o deserto? Deus, o Espírito. Lá no Evangelho de Mateus vai dizer que Jesus é levado para o deserto, o Espírito leva Jesus para o deserto. E quando chega no deserto acontece o quê? Ele é tentado por Satanás. Mas ele cedeu. Quando termina a tentação, vem os anjos e faz o quê? O serve. Tem muita gente jejuando. 100 dias, 40 dias. E no processo do jejum, quebra o jejum. Porque não vigiou. Entende? Tem muita gente fazendo votos e não cumprindo os votos. Tem muita gente orando de cabeça para baixo. E também tem muita gente fazendo oração feiticeira, que Jesus não ensinou isso. E Baraque vai dizer para Balaão: olha, amaldiçoa porque tu és profeta. Ele disse: a quem Deus abençoa, não se pode amaldiçoar. Então Deus quer libertar a nossa mente nessa manhã. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Ana estava fazendo oração contrária contra Penina. O objetivo não era esse. O objetivo era gerar e não criar problema para ela, espiritualmente falando. E a Bíblia vai nos dizer algo muito forte. E o que é que acontece? Acontece que Ana estava orando era
pela situação que ela se encontrava. Se Penina pirraçava, se Penina criava situação, pouco interessava. Se foca no propósito, querida. Se foca na missão que Deus te levou. E esquece tua vizinha, teu vizinho, teu parente, teu pai, teu marido, teu patrão, teu pastor. Porque eles estão sendo veículos para te promover, para te levantar, para te elevar para outros lugares. Eles estão sendo veículos para te ajudar a tu crescer. Não, apóstola, é sim. A tempestade, ela não é para a morte, é para me promover, chegar do outro lado. A adversidade não é para matar, os ventos contrários me ajudam a crescer. Então, vigia no que você está orando. Vigia no que você fala. Vigia como tu vive, porque tempo não quer dizer nada. Entende? Naquele grande dia vai ser aberto o livro da vida. E muitos vai ser tido como que Deus nem conhece. Mas em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu estava na live de Michele. Em teu nome eu estava orando. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Não espere isso acontecer com você. Amém? Que você possa ter uma vida em Cristo, mas que todos os dias reconheça que você pegue. Eu gosto muito dos livros de Charles Spurgeon. Tem até uns devocional dele muito forte. E eu tenho um, que é um livro bem antigo dele, que é um devocional. E ele vai nos dizer, eu sou podre, eu sou sepulcro caiado, mas todos os dias eu me torno um homem santo, mas que peco. Todos os dias eu sou um grande pecador, mas que quando eu me levanto, eu me santifico. Mas primeiro ele reconhece quem ele é. Nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. E o primeiro amor, sabe qual é? É nós nos arrependermos. É nós reconhecermos que caímos. É reconhecermos que a noiva atrasou. Lembra das 10 noivas? 5 prudentes e 5 tolas? E a noiva que atrasou não pôde ver o noivo. A noiva que chegou atrasada não pôde desfrutar do que o noivo tinha para oferecer. Então chegou a hora da igreja orar mais e viver mais. Caminhar mais e trabalhar mais. Deus quer tirar toda a imundice de mim. De mim. Não estou julgando ninguém. Começa em mim. Toda a imundice de pecado da minha mente, da minha alma e do meu espírito. Para que eu possa alcançar um povo e eu me torne referência. Olha que ousadia de Paulo. Paulo vai nos dizer uma coisa tão forte. Ele vai dizer, sede meus imitadores. Não, é muita audácia. Para depois ser de Cristo. Porque ele reconhece que ele imitava Cristo. Ele disse, então pode me imitar. Se vocês imitam a mim que está vendo, vocês podem imitar a ele. Isso é muita audácia falar isso, né? Porque geralmente diz assim, não, imite a Cristo, mas não imite a mim. Mas Paulo diz, pode imitar a mim. Eu sou prisioneiro de Cristo. Então, Deus prepara uma igreja para que alimenta do Espírito. Ana não estava fazendo uma administração de macumba, nem batendo tambores. Ana não estava orando como feiticeira, mas as anjas dizendo, Senhor, usa a tua misericórdia para com a tua serva. E no momento ela estava para Eli disse, olha, eu estou endemoniada porque Penina me provoca. Não há mais tempo de você andar por imaturidade. Não há mais tempo de você andar por caminhos que você escolhe. Deus está ensinando você a ser maduro. Madura, de fechar mais a boca. De parar de falar de pessoas. E começar a entender qual é o propósito divino. Que tem pessoas que estão sendo preparadas por Deus para te testar. São pessoas que Deus está querendo te lapidar
Então, Deus está forjando você nessa área. Então, sabe o que você precisa? É entender isso. Ana não foi fofocar com Eli, nem falar mal de Penina, mas Ana foi dizer, eu sou uma mulher aflita de alma. Porque meu problema não é Penina, meu problema é meu útero que não gera. Meu problema não é A ou B, meu problema sou eu, Deus. Então, resolve aqui. Eu não quero saber de A ou de B, eu não quero saber de terceiro. Deus, eu quero que tu resolva aqui. Se tu resolver aqui, eu vou saber lidar com A e com B. Você entendeu que o problema não é A e B, o problema é você. Deixa Deus resolver em você. Deixa as tempestades sair da tua alma. Essa é a palavra que eu escuto. Deus está dizendo, tem pessoas que é confusenta. Gosta muito de confusão, de tempestade. Para com isso. Ana não foi criar tempestade para ninguém. Ela foi dizer, o problema sou eu. Aí ele disse, então vai, mulher, porque Deus concede hoje o desejo do teu coração. Mas há uma palavra profética para você. Feche os seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, nessa hora eu quero declarar que haja liberdade na mente da tua igreja. Enquanto eu oro, liberta a minha mente, liberta a minha alma e o meu espírito e os meus lábios. E começa primeiro em mim, Senhor, para que o Senhor alcance os teus filhos que estão do outro lado dessa plataforma digital conhecida pelo Meet. Deus, prepara a tua igreja para viver o sobrenatural. Ai, tira eles do raso, da superfície. Tira eles, Senhor, das águas nos pés. E leva eles para a profundidade. Para que eles saiam, Senhor, de uma visão estéril, uma visão humana, para viver a visão do futuro, que é a visão profética. Faz os teus filhos gerarem nesta hora a bênção a qual eles esperam. Nós ativamos e o abençoamos para a glória do teu nome. Diga assim bem alto, eu recebo esta palavra e esta oração. Amém. Glória a Deus. Que coisa linda. Amém, Michele. Aleluia. Deus abençoe tua vida poderosamente. Que Deus possa conceder a cada um de vocês renovo na mente, renovo no coração. Que vocês desfrutem da gloriosa graça. E que o Emanuel, o Deus conosco, esteja conosco. Amém? Ontem, em um momento de comunhão, de oração, em uma mesa, eu disse a Deus, quando eu cheguei numa casa, e eu disse na mesa, Deus, fala comigo, uma simples palavra fortalece o meu coração. E na hora da oração, uma pastora estava orando, e ela falou assim, o Deus Emanuel está contigo, apóstola. E eu disse, eu recebo. Aquela palavra veio como uma flecha tão forte dentro do meu coração. Às vezes não precisa o eis que eu te digo, mas uma simples palavra faz toda a diferença na nossa vida. E essa palavra que Deus traz ao teu coração mudou a tua história hoje. Mudou a tua mentalidade. Então você vai alcançar níveis altos. Você vai chegar em lugares altos. Porque a glória do Senhor se manifesta em tua vida. Amém? Eu tenho só uma palavra profética ao coração da irmã Rita. Rita, tu estás aí? Rita, pode ouvir? Pode falar, apóstola, é que ela está trabalhando, mas ela está ouvindo. Tá. Enquanto nós oramos, os céus se manifestam no improvável, naquilo que é impossível. Mas enquanto estávamos orando, ela consegue me ouvir direitinho? Sim. Consegue, né?
E o Senhor me levava para um ambiente que é justamente um ambiente de, como se é aquelas casas de Alphaville. E na casa de Alphaville tem aquelas portas estrondosas, grandona, né? Muito alta. E a cor de algumas portas, ela é marrom, meio amarronzado, cor de carvalho. E o carvalho na Bíblia fala de estrutura, né? Fala de estabilidade. Deus está te dando uma nova estrutura, Rita. E uma nova estabilidade. Para tu viver o exponencial de Deus. São coisas novas que estão chegando para tuas mãos. Mas eu vejo Deus dizendo, te desliga do velho. Entende? Eu vejo Deus dizendo, quebra a aliança com o velho. Porque não se coloca um vinho novo em odres velhos. O vinho armazenado gera um gás. E o odre era um recipiente que ele contém uma elasticidade. Mas se ele tiver velho, ele rompe. Porque aquela elasticidade não suporta o gás. Olhe que o vinho novo é novas ideias. E o odre é a mente. Então, a mente nova vai receber algo novo, uma nova ideia, algo grande que é novo da parte de Deus. Então, algumas coisas que estão em conexão com o passado tem que se romper, tem que ser desconectado. Deus está te dizendo que o odre é a tua mente, Rita. E o vinho novo são coisas novas que ele está trazendo. Novas ideias, novas propostas. E Deus te coloca sobre uma porta muito alta. E te dá estrutura e estabilidade para tu se manter nessa porta. Quando tu orares, o Espírito vai te dar toda a dimensão, toda a espessura, toda a revelação na totalidade. E ele está te dizendo que o velho sai de ação para que o novo te alcance. Mas ele é Senhor que te coloca para tu viver uma nova estrutura e uma nova estabilidade. Assim diz o Senhor. Amém. Michele, muito obrigado, minha filha. Deus abençoe você. Me desculpe por ter entrado agora. Eu estou com 2 netos. Minha filha não dormiu na madrugada e eu fui dar uma assistência a ela. E aqui é malabarismo, né? Uma correria grande, porque eles são muito pequenos. Aí a gente se vira nos 30. Mas eu quero que Deus continue te abençoando, Michele, porque Deus tem te feito prosperar abundantemente. A glória de Deus está sobre tua vida e que você cresça muito mais do que você possa imaginar ou pensar. E que Deus faça você viver o sobrenatural na terra. Amém. Deus abençoe.